Agora, eu vou te mostrar outro tipo de dependência emocional que muitos de vocês carregam e não percebem. A dependência emocional ativa, que é o segundo tipo. Essa dependência destrói a vida do ser humano, de um jeito assim, que dá dó. Porque ela acontece por níveis. E no início, nos primeiros níveis, que podem durar por anos, inclusive, não parece ter algo de errado. Não parece estar acontecendo nada fora da curva. Porque o dependente emocional ativo, nos primeiros níveis, está plantando. A coisa começa a feder quando ele percebe que nunca vai receber nada do que plantou de volta. Nem mesmo reconhecimento. Pelo contrário, ele está recebendo coisas opostas a isso. Ao contrário do dependente passivo, que duvida da sua capacidade de realizar e fazer sozinho, o dependente ativo não duvida não. Ele realiza suas tarefas, faz o que precisa ser feito. Claro que isso até ele entrar em crise, porque vocês vão ver aqui que depois que ele entra em crise, ele se banana todo. Mas antes da crise vir, ele é a própria independência em pessoa. Ou pelo menos é assim que ele se vê e também é visto, viu? Por isso é difícil para ele e também para as pessoas em volta identificar a dependência. Na maioria das vezes, ele é independente financeiramente, embora esteja sempre apertado, às vezes até mesmo endividado, porque ele tem um problema de não valorizar a si. E o dinheiro não gosta de quem não gosta de si. O dependente emocional ativo é uma pessoa considerada inteligente racionalmente. Também não é tão dependente da opinião dos outros como o passivo é. E não é dependente dos parentes. É um indivíduo independente que, na maioria das vezes, cuida ou ajuda muito os seus familiares, que se precisar se sustentar só vai dar conta, mas sempre tem alguém no centro da vida dele, que não é ele. Às vezes uma mãe, às vezes o pai, às vezes o parceiro, né, ou a parceira, a avó, uma tia, nunca ele próprio. E ele faz tudo para essa pessoa. Ele vive para realizar os sonhos dela, as vontades, os caprichos, as necessidades, antes mesmo que ela se manifeste. Ele tenta adivinhar o que fazer para que este ser seja cada vez mais feliz e mais orgulhoso dele. E esta sempre é a busca do dependente ativo. Porque o dependente emocional ativo, ele não duvida da sua capacidade de fazer, como eu disse. Ele duvida da sua capacidade de ser alguém, de ser importante, de ser amado, de ser valorizado, de ter valor. E para compensar isso, ele faz. Ele faz coisas para essa pessoa que está no centro da vida dele. Em busca desse sentimento de reconhecimento, sabe? De ser valorizado, elogiado, né? Por meio da conduta dele. E é aqui que está a pegadinha. Ele não percebe que ele está fazendo isso. Ele não percebe que ele está barganhando amor e reconhecimento. Guarda aí. O dependente emocional ativo duvida da sua capacidade de ser importante, ser alguém valioso. Né? Ele não sente isso, ele não consegue enxergar isso nele. E por isso ele faz para compensar. Quando isso acontece, né, em um relacionamento com familiares, pode ser que ele nunca perceba. Inclusive, pode se passar a vida toda vivendo os sonhos da mãe, ao invés dos seus, por exemplo. Lutando para ser o orgulho dela. Né? A dor do dependente ativo é exatamente essa. Ele se esforça muito, mas ele não sente que é reconhecido. Ele passa a vida inteira fazendo isso quando ele não se trabalha. E aí ele se apaixona. E no relacionamento afetivo sexual, algo de errado não dá certo para ele. A pessoa dependente emocional ativa não se sente boa o suficiente. E por não conseguir sentir o seu próprio valor, não sentir o seu próprio amor, ela duvida do afeto das outras pessoas para com ela. E por isso começa a cuidar do outro, a fazer pelo outro, a se tornar na cabeça dela indispensável para o outro, esperando ser reconhecida, admirada, idolatrada, salve, salve. E é como se ela pensasse assim, se eu fizer tudo isso para alguém, é impossível esse alguém não me valorizar. É impossível esse alguém não me amar. Só que isso não acontece. Porque não é assim que as coisas funcionam.
E para piorar, o outro se acostuma com essa doação toda, né, este cuidado todo, e aquilo que nós nos acostumamos passa despercebido aos nossos olhos. Não é verdade? Não chama mais atenção. Sem contar que esse cuidado, né, que o dependente emocional ativo despende em prol do outro é invasivo. Ele tenta resolver todos os problemas para o outro. E o outro começa a se sentir incomodado, sufocado com aquilo, né, invadido mesmo. Parece que ele ganhou um pai, uma mãe e não um companheiro. E aí começa a se afastar, isolar. Dependendo da personalidade dele, começa a mentir, a enganar, né, para ter um pouco de vida própria. Né, já que o dependente quer cuidar de tudo para ele começa a dar uma afastadinha discreta. Então, o dependente emocional ativo está cuidando do outro e o outro está se sentindo sufocado. E aí começa a evitar, a blindar e ignorar. Entenderam isso, né? E é neste ponto aqui que o ciclo vicioso começa. O dependente, sentindo essa mudança, pensa que não está sendo suficiente. E aí ele começa a se sentir inseguro, ameaçado e começa a fazer ainda mais pelo outro. Pela mãe do outro, pelo filho do outro, pelo cachorro do outro, ignorando ainda mais a si mesmo. E aí ele vai relevando mentiras, violências, indiferenças, friezas, toxicidades, desrespeito, traições. E o dependente emocional passa por cima de tudo isso, por cima de si, para cuidar do outro, para barganhar nessa demonstração de afeto. Ele ignora todos os sinais. Ele ignora tudo. Ele sente que é injusto não saber o que o outro está arrumando, não participar do que o outro está fazendo, não colher o afeto como ele dá, mas ele continua fazendo pelo outro, porque ele acha que o outro tem de mudar e vai mudar diante da atitude amorosa, carinhosa e dedicada dele. Ele pensa, quanto mais amoroso e dedicado eu for, mais eu vou mudar o outro. E ele continua suprimindo as suas próprias necessidades financeiras, físicas, emocionais, em prol do outro. Ele não percebe que essa atitude é como dar uma recompensa para o cachorrinho que fez um cocô no tapete. A pessoa não vai mudar se ela não está te priorizando como alguém importante na vida dela. Ao contrário, se ela está te ignorando, se ela está te menosprezando, te desrespeitando, algumas vezes te dando um gelo, e você está enchendo-a de carinho, de atenção, o que cargas d'água ela vai mudar? Ela não vai mudar. E é aqui que entra uma dor ainda maior. Porque essa pessoa, além de não mudar, também não vai embora da vida do dependente. E você deve estar se perguntando, por que não, Andresa? Porque os parceiros dos dependentes, de qualquer tipo de dependência, também têm disfunções comportamentais. Também têm bloqueios emocionais que trazem traços de narcisismo, borderline, codependência. São pessoas com algum tipo de insegurança. Para não complicar, o parceiro, né, ou a parceira da pessoa dependente emocionalmente também não é uma pessoa inteira. Não é uma pessoa completa, pronta para um relacionamento saudável. Senão o relacionamento não se daria, né? Ao perceber a invasão ou a superdependência, a pessoa emocionalmente saudável automaticamente se desliga e vai embora. Né? Não ficaria ali numa relação desequilibrada. Isso é inquestionável, gente. É por isso que você deve buscar a sua cura, a quebra dos seus bloqueios emocionais. Porque sem bloqueios para te sabotar, você toma atitudes melhores para você de maneira automática, né? Nem se quiser você consegue ficar numa relação disfuncional. A gente já sabe. Se tem um dependente emocional de um lado, do outro também tem uma pessoa com disfunções emocionais que acredita que não vai dar conta sozinho, que precisa do outro para tudo, que não consegue se posicionar, se impor, conversar, equilibrar. E se aproveita aí da carência emocional do outro para fazer comentários que vai desvalorizá-lo e rebaixá-lo ainda mais, que vai moldar a vontade do dependente aos seus caprichos, que vai aproveitar desse cuidado e carinho todo e vai continuar fazendo o que for conveniente para si mesmo,
sem se esforçar aí para retribuir. E no meio disso tudo, o dependente emocional sofre de uma solidão a dois inexplicável. Ele não sente que tem um relacionamento, que tem um colo, que tem apoio, que tem um porto seguro, que é amado, né? Ele sente que ele está só ali dentro da relação. E muitas vezes está mesmo. Inclusive sem poder contar consigo mesmo, porque ele está totalmente dedicado ao outro, né? E o que acontece com o dependente emocional ativo nessa relação, então? Ele tenta controlar, manipular. Ele sabe exatamente onde o outro tem de mudar para a relação ficar perfeita. E conversa sobre isso, e cobra sobre isso, e tenta, e insiste, até começar a sentir que a sua vida não faz mais sentido. Até perder o desejo de viver. Porque na mente dele, para a sua vida fazer sentido, o outro tinha de mudar. O outro tinha que valorizar e amá-lo por tudo que ele faz. E essa percepção de felicidade dele está atrelada ao outro. Ele começa a se sentir infeliz, fracassado, envergonhado. Sente que perdeu tempo, que perdeu tudo, que não tem mais nada na vida, que não tem mais nada que importa. E é aqui que ele se vê a vítima, o coitadinho, o injustiçado, porque na cabeça dele ele fez tudo certo. E fez de tudo, e se sacrificou. E, gente, isso é muito sério. Várias pessoas tiram suas próprias vidas nesta condição. É uma fase crítica e perigosa. De muita cegueira, sabe? De muita cegueira dentro dessa dependência emocional. Quando finalmente o dependente emocional consegue sair dessa relação, ele sai como o certo e o outro como o errado. Ele diz, eu fiz tudo por ele, e ele não deu valor, e ele nunca mais vai encontrar alguém como eu. Lembrando que é ele que precisa tomar atitude e sair dessa relação. Porque o outro não vai terminar com ele. Por que terminaria com alguém que aceita suas migalhas emocionais e ainda faz tudo por ele? Não termina. Claro que a solução nem sempre é o término, né, gente? Os dois podem fazer uma terapia de casal, né? Podem procurar aí curar dos seus próprios bloqueios, né? Da dependência. E aí ver, né, o que são, em essência, sem esses bloqueios. E sentir, né, se a relação vai continuar compatível depois dessa limpeza. E o que acontece com o dependente emocional se ele sair dessa relação e não se curar por dentro? Não se trabalhar, não se libertar da dependência. Ele vai entrar em outra relação de igual dependência emocional. Mesmo que pareça tudo diferente no final, quando ele assustar, ele estará no mesmo lugar. O dependente emocional ativo demora para perceber que essa dedicação dele é acima do normal, é chata, é invasiva, é sufocante, é dependência emocional, não é cuidado. Ele demora para perceber que ele mesmo é que se coloca num lugar de desvalor para tentar ter reconhecimento. Conhece alguém assim? Ou você que é assim?